Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui atentos para ouvir uma palavra. E que o Espírito Santo possa trazer sobre nós uma clareza, uma leveza, e que nós possamos, Senhor, entender que o Senhor está falando conosco. Começou ontem, Senhor, começou ontem. A palavra que foi ministrada está queimando em nossos corações. Mas o Senhor não fica devendo nada, o Senhor tem mais palavra para nós. Então, tira toda a distração, tira tudo que possa impedir, Senhor, o nosso ouvido de estar atento àquilo que o Espírito diz à igreja. E usa a vida do Douglas para nos abençoar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, tudo bom, gente? Que alegria estar aqui com vocês. Me chamo Douglas, mas pode me chamar de Doug, fica mais fácil. Tenho a honra de ter sido convidado, queria agradecer Ministério Geração Eleita. Eu dei um pouco de cansaço neles, mas deu tudo certo para a gente estar aqui. Obrigado, irmão. E é muito importante a gente entender os movimentos que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. É muito importante a gente não ir para um lugar automático com Deus. Cada culto tem uma novidade do Senhor. Cada dia Ele abre uma janela para nós, para que a gente possa conhecer mais dEle. Cada um de nós recebeu coisas muito específicas para que a gente conhecesse a Ele. E é muito interessante falar de chama. Eu estava conversando com... Tem que ir mais para lá? Não precisa. O Espírito Santo está aqui. Ele é o melhor fundo musical. Eu estava conversando com o Vitor, queria apresentar o Vitor. Vitor, dá um oi. Fica em pé aí. Aí, Vitinho, dá um oi pro Vitinho, gente. Pode bater palma. Agora, bate palma para Jesus, que é mais bonito ainda, né? Ele é digno. E aí, é muito maluco, né? Porque a gente vinha conversando no carro. Quero deixar um beijo da minha esposa. A Fer não está aqui comigo hoje. Mas ela mandou um beijo para vocês. Ela está lá ajudando na intercessão, está em casa. A gente está com uma agenda bem corrida. Mas ela mandou um beijo para vocês. E a gente veio conversando um pouquinho sobre a questão do fogo, da chama. É muito maluco, né? Porque a chama, ela não é algo que ela acontece sozinha, né? Ela precisa ter matéria para ter combustão, e ela precisa ter ar, oxigênio. Então, quando a gente pensa em fogo, parece que é uma coisa pronta, mas não dá para você ter o seu altar em chamas se você não tem a matéria, que é a palavra, e o ar, que é o Espírito, a presença. E ninguém pode te dar isso. Ninguém. Foi uma bênção, louvor, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo os movimentos que Ele faz, eu amo ver o ministério profético, a dança. Mas, como é lindo ver o que Jesus vai fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando esse som não estiver acontecendo, mas a matéria, que é a palavra, e o Espírito vai estar na sua casa, vai estar no seu trabalho, vai estar com você lavando louça, com você fazendo o que for. E eu queria quebrar um protocolo. Quem me conhece sabe que eu gosto de quebrar protocolo. E eu queria que você ficasse em pé. E eu perguntei para o Espírito Santo, o que a gente faz? E aí, eu quero que a gente invista pelo menos alguns minutos. E eu sinto muito de honrar a presença de Jesus aqui. E cada um de nós tem uma história com Jesus. Enquanto a gente estava adorando, eu comecei a pensar da onde Jesus me tirou, da onde Jesus tirou o meu pai, da onde Jesus tirou a nossa família. E eu sinto que o Senhor quer que a gente tenha um espírito de gratidão a Ele nessa noite. E se você pensar por um momento, quando você não tinha Jesus, onde você estava? Onde você estava?
Às vezes a gente entra numa rotina, num cotidiano, a vida pede muito da gente, mas a gente precisa lembrar dos marcos que a gente tem com Jesus. Ah, mas eu acabei de me converter, tá tudo bem, então você lembra de ontem. Mas eu queria que por um momento a gente começasse a honrar Jesus aqui com as suas palavras, sem som, sem barulho, mas no silêncio. Será que você consegue começar a dizer algumas palavras? Será que você consegue lembrar aquilo que Ele construiu em você, aquilo que Ele tem construído em você? Senhor Jesus, nós honramos a Tua presença, Jesus. Jesus, nós dependemos de Ti nessa noite. Comece a falar, não tenha vergonha de expressar o seu amor por Ele. Não tenha vergonha, nós falamos que nós queremos ser a noiva que queima. Quais são as palavras de amor que você tem para o seu noivo? Quais são as palavras de amor que você tem para falar para ele? De repente você não tem muitas palavras, não importa. Repita aquela palavra, às vezes você pode agradecer. Enquanto nós vínhamos para cá, continua agradecendo, só ouve, continua agradecendo, continua dizendo as suas palavras ao Rei, ao seu amigo, ao seu Salvador, aquele que te tirou das trevas para a luz, aquele que é o Rei, que te transportou para o reino dEle. Enquanto nós vínhamos para cá, o Senhor dizia ao nosso coração, o Senhor dizia: tudo o que eles precisam, tudo o que Cristo Centro Cambuí precisa já está dentro deles. Tudo o que eles precisam já está dentro deles. Nós somos só cooperadores nessa noite. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque aqui há um corpo e cada um faz parte do seu corpo. Senhor Jesus, nós te amamos, não só com palavras, nós te amamos com nossa vida. Nós te amamos com tudo que nós somos. Tu és a razão, Jesus, não há outra razão. Jesus, Tu és a razão de nós estarmos aqui, Jesus. Jesus, o nosso coração anseia por Te encontrar, Jesus. O nosso coração anseia para ouvir a Tua voz. O nosso coração anseia para conhecer mais de Ti. Jesus, nós Te honramos. Nós te honramos. A palavra diz sobre você: você é o começo, você é o meio, você é o fim. Então nós clamamos: se faz presente entre nós. Se faz presente entre nós. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem que ficar desconfortável na presença de Deus. Às vezes a gente tem que ficar desconfortável, porque se a gente já acostumou, é porque a gente está manejando a presença. Às vezes a gente tem que ficar desconfortável por algo a mais, por um fogo que é novo. Não é o mesmo altar de ontem, não é a mesma unção de ontem, não é a mesma presença de ontem, é algo novo. É algo novo, é algo novo. Então eu oro nessa noite por uma revelação de Jesus, por uma revelação, por um renovo na nossa mente. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Yes. E aí, antes de você sentar, abre seu olho, dá um sorrisão para Jesus assim, ó. Dá um sorrisão aí. Ele está vendo, é verdade. Ele é vivo, Ele é o Rei e Ele ama que nós somos uma igreja alegre. A palavra fala: Ele suportou os cravos pela alegria que estava proposta. Vocês sabem disso? Ah, mas Ele morreu por mim. Sim. Ele morreu para te ver salvo. Sim. Ele morreu para te livrar dos pecados. Sim.
mas a palavra fala que ele suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Às vezes, a gente está olhando só o processo e só a cruz, mas Jesus estava olhando a alegria que estava proposta. Então tem mais nessa noite, pode sentar. Yeah. Amém. Amém. Quanto tempo eu tenho? Ai, Jesus. Gente, eu preciso de ajuda, eu sou filho do mestre, né? Mas bom, deixa eu ver aqui. Meia hora? Que hora acaba o culto? Tem 1 hora então, aleluia. 1h10, 1h05. Fiquei sabendo que o bicho já pregou quanto? Quanto? 2 horas? Pô, eu que sou filho do mestre tenho um bônus, então, cara. Bom, mas, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como vocês podem ver, a forma é aquela ali, né? Parecido com aquele ali. Eu estou muito feliz de rever vocês. Estou muito feliz que a igreja agora tem fundo preto, a igreja da parede preta. Mas eu fico feliz, sabe por quê? Há um movimento acontecendo em Cristo Centro Cambuí. Há um movimento daquilo que Jesus tem feito de novidade nessa casa. E aí, quando eu estou vindo aqui há alguns anos, né? Cambuí pegou os meus pais. Meu pai falou que ia aposentar. Quando eu pensei, agora eu vou ter meu pai todo dia, ele veio para Cambuí. Né? E aí veio para Cambuí, voltava, daqui a pouco, virou pastor de tempo integral. Junto com a minha mãe. E o Dedê. Aí eu falei... E aí eu entendi que muitas vezes, quando a gente fala que a gente quer entregar tudo para Jesus, às vezes a gente tem que entregar, inclusive, o meu lugar de filho. Porque agora ele tem um monte de filho. Minha mãe tem um monte de filho. O Dedê tem um monte de irmãos. Né? Então, de modo prático, muitas vezes a gente ora e faz orações perigosas, e quando Jesus faz o negócio, a gente fica, meu Deus, por que isso aconteceu? Cara, você não orou? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Ah, é? Aham. É verdade? Então, assim, quando fizer uma oração perigosa, sustenta o rojão. Mas estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ver vocês. Estou muito feliz de ver minha família aqui. Tem várias pessoas da minha família aqui hoje, né? Ó, estou vendo aqui tio Chagas. Estou vendo aqui Cláudia, a Tata, o Ney, meus tios, João e Lia. Tem mais alguém aqui que eu não estou vendo? Meus pais, não, vocês. Como é bom que eu e a minha família servimos ao Senhor. Como é bom, e não desista da sua família. Não desista daqueles que não estão aqui ainda. Que essa noite, onde eu consigo ver 6 ou 7 ou 8 pessoas da minha família, que eu quero declarar essa revelação sobre você, quero declarar essa realidade sobre a sua casa também. Quero declarar sobre você que os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, vão estar também na presença do Senhor. Não desanime, regue em oração, regue em oração, regue em oração, porque vai acontecer. Amém? Bom, eu venho lá de São Paulo, para quem não me conhece, tenho 39 anos, sou filho daquelas pessoas ali, né, papai? E tenho uma grande responsabilidade, porque meu pai é barra altíssima e o Binja também, né? Mas eu estou confortável, porque Jesus tem um chamado para cada um de nós. E me disseram que era para falar sobre altar. Altar que queima, altar, chamas do altar. E eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, o que vai acontecer nessa noite? E, gente, eu confesso para vocês que, assim, viver com Jesus é uma aventura. Porque, assim, se você quiser ter muito controle, tem alguma coisa errada. Você tem que ser disciplinado, você tem que ter dependência, mas às vezes ele vai fazer do jeito que ele quiser. Então eu fiquei falando, Jesus, o que o senhor quer falar? E ele foi trabalhando nesses dias. Então eu queria pedir para vocês um pouquinho de paciência. A gente vai fazer aqui uma jornadinha de algum tempo, mas eu quero orar para que, em nome de Jesus, os seus ouvidos espirituais estejam abertos. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre essa casa que a revelação do Senhor chegue até o coração de vocês. Quero declarar que cada coração aqui é uma terra fértil, que não vai ser aquela semente que caiu entre os espinhos, não vai ser aquela semente que não é frutífera, mas que seja uma semente que caia num lugar fértil,
para que você frutifique em Jesus, para que você frutifique em Cambuí, em nome de Jesus. E aí eu quero dizer para vocês que Deus começou a me falar muito sobre... Tem muitas manifestações de fogo na Bíblia, né? Como um símbolo da presença. E aí eu queria começar pelo começo, que é Levítico 6:8. A gente vai ler a palavra um pouco. Quem trouxe a Bíblia aí? Digital, não tem problema. De papel, não tem problema. Se você não trouxe a Bíblia, lê com o irmão do lado. Faz a sua anotação. Tem aqui no fundo? Maravilhoso. É isso aí. Tem até uma chama pegando ali, ó. E aí Levítico 6:8, que é o nosso texto base, fala assim, acharam? Levítico 6:8, quem não achou, vai ler ali no fundo. Mas tem um sabor, hein, se abrir na sua Bíblia, hein? Eu abriria na sua Bíblia, assim, uma coisa legal. Levítico 6:8 fala assim, o Senhor disse a Moisés, dá esta ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará à noite toda sobre o altar. Até a manhã seguinte, nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote porá sua veste de linho com os calções de linho por baixo e tirará as cinzas, e quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e as porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar. Não poderá ser apagado, ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Quando eu comecei a falar, Jesus, sobre essa palavra, o Senhor me deu 4 pontos e quase como uma narrativa que vai se conversar daqui a pouco. E aí, é como se no começo dessa jornada, a gente começasse com o altar. A gente começasse com esse lugar que o fogo, eu até marquei, o fogo pode revelar muitas fases e estados da nossa vida. Você pode estar em algum desses estados que eu vou falar. Às vezes em um deles, às vezes simultâneo. Mas esse fogo que fala nesse começo aqui, esse fogo no altar, basicamente, ele é um fogo de posicionamento. É um fogo de posicionamento na nossa jornada contra o pecado. É um fogo onde você começa essa jornada, e aí esse holocausto, ali nesse contexto ali do Velho Testamento, ele era um fogo que vinha para queimar aquilo que era impuro. Ele era um fogo que a gente ainda não tinha a revelação de Jesus. A gente ainda não tinha o Cordeiro Supremo. Então, a gente precisava queimar coisas, porque a gente estava... Desde o Éden, em pecado. Quando fomos expulsos do Éden, quando houve o pecado original, a nossa vida se separou de Deus. E Deus falou assim, como eu vou reconciliar eles? E aí aqui é um fogo que ele começa a queimar, principalmente aquilo que não está alinhado com o que Deus sonhou para nós. Não está alinhado com a santidade que ele projetou em nós. Esse fogo é aquele fogo de desconforto, é aquele fogo que você sabe que tem algo ali que já não cabe mais em você, sabe? Sabe quando você está na jornada com Jesus? E eu agradeço o Espírito Santo, porque o crente não peca em paz. Se tem uma verdade sobre o crente, é que ele não tem essa paz de viver num lugar de tá tudo bem. E se você está num lugar de minha vida é assim mesmo, que hoje haja um arrependimento no seu coração. Que hoje você vá para esse altar, porque realmente o Espírito Santo é aquele que constrange a gente. E fala, isso aqui está esquisito, isso aqui já não combina mais com você, essa prática que você tinha, esse tipo de pensamento, esse tipo de postura. E aí você vai para esse lugar de holocausto. E esse fogo é um fogo que começa a purificar a nossa jornada. Né? Ele é um fogo que, eu creio muito, sabe, gente, que quando você começa a ter uma revelação da vida com Jesus, você começa a ser mais responsável por aquilo que você carrega,
mas responsável. A gente precisa viver um evangelho em que a gente não terceiriza para os outros as coisas que a gente não fez. A gente não pode terceirizar. Ah, mas eu não vou na igreja porque tal pessoa errou comigo. Ah, eu não vou na igreja porque tal pessoa... O altar é seu. Você é responsável por aquilo que queima no seu altar. Não terceirize a chama que o Senhor quer queimar em você. Inclusive, muitas vezes, as emoções querem nos controlar. As emoções querem ser o nosso altar. E eu creio que, às vezes a gente fala sobre pecado, mas Jesus ele levantou um pouco a barra, né? Que ele fala, às vezes, se você pensar, você pecou. Nossa, então todo mundo pecou. Mas o que ele está dizendo é, se você tiver uma mentalidade que é conivente com o pecado, você vai pecar. Deu para entender? Se você cria um lugar onde o seu altar, ele pode ser um altar que cabe qualquer tipo de coisa, então eu creio que nesse começo é um lugar onde a gente consome o nosso velho homem, onde a gente consome as coisas que não nos cabem mais. E é muito interessante, porque aqui fala que o fogo permanecerá aceso. E quando eu estava lendo e conversando com o Espírito Santo, esse fogo desse primeiro altar, quando fala que ele continua aceso, não é só sobre unção, é sobre fique atento. Fique atento. O fogo não se apaga, porque quando não tem luz, o que tem? O quê? Escuridão. Mas quando acaba a luz, o que você corre para pegar? O quê? Não é? E aí você faz o quê? Pum. Se não tem luz, tem? Então, quando você traz uma luz, tem uma atenção. Que o Espírito Santo coloque atenção nas áreas que a gente não está enxergando às vezes. Então existe uma atenção sobre santidade, existe uma atenção sobre aquilo que a gente está construindo com o Senhor. Existe uma atenção do Espírito Santo. E esse é o papel do Espírito Santo. Ele vai falar assim, às vezes, né? Coisinha boba. Alguém te liga. Às vezes é coisa boba mesmo, viu, gente? Onde você está? Aí você fala, estou saindo de casa, está tomando banho. Mentiu, viu? Estou chegando. Nem saiu. Ah, não tem problema. É uma coisinha, né? Aí, espero que você... Aqui ninguém faz isso. Mas às vezes, né? Sabe o cartão de crédito? O cartão de crédito você passa uma coisinha e chegou na sua casa. Aí assim, de repente seu marido, sua mulher não viu, né? Aí tá lá, você bota na gaveta rapidinho. Aí o que é isso aqui? É um recebido. É um recebido pago. Você sabe que a gente brinca, mas assim como o padrão da cruz foi alto, o nosso padrão de caráter tem que ser alto. Assim como o padrão de Jesus foi tudo, a nossa devolução ao que Ele fez tem que ser tudo. E se você quiser um evangelho confortável, tem alguma coisa errada. O evangelho confortável não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho. Na cruz tem ressurreição, mas tem cruz. E se você estiver muito confortável, dá um beliscão no seu irmão, de leve. Pergunta para ele, está confortável? Está confortável? Dá um beliscãozinho aí para ele acordar assim, ó. Mas eu não conheço a pessoa, não vou beliscar. Dá um toque no ombro assim, ó, para não ser muito invasivo. Passo 1, fogo do altar. Vamos lá para a palavra. Continuando. 1 Reis 18. 1
1 Reis, primeiro livro de Reis. Obrigado, por isso que é bom ter um mestre na casa. Primeiro livro de Reis. Quando alguém te corrigir, tenha coração ensinável. Primeiro livro de Reis, 18, versículo 22. Vamos começar pelo 22. Qual que é o contexto aqui? Quem gosta de Elias? Elias é legal, né? Demais, né? Mas ele era humano igual nós, sabia? Elias era um cara muito bacana. Aí no versículo, qual que é o contexto aqui? Elias está lá na grande batalha contra os profetas. A dona Jezabel, seu Acabe, que é aquele rei que estavam ali acabando com o reino. Então ele está nesse momento de batalha ali contra os falsos profetas. Uma pessoa e 450 profetas. E aí é muito engraçado, porque nesse momento, no 22, vamos ler a partir do 20, fala assim, ó. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem em fogo. Eu preparei o outro novilho, o porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: está bem. Aqui existe um outro tipo de fogo. E eu quero chamar esse fogo de o fogo da batalha. Que é um fogo... Vocês conhecem alguém que gosta de guerra espiritual? Conhece? Geralmente intercessor, né? Adorador, né? Os profetas, quem tem um manto mais profético, está ali meio batalhando. Mas a gente como igreja... Muitas vezes a gente está num lugar de batalha. E aqui, o profeta Elias estava num momento de batalha. E aí a resposta que ele se posiciona é aqui: por meio do fogo, Deus vai responder. E aí é muito interessante esse começo, porque quando a gente fala de batalha, a gente tem uma perspectiva de que o Senhor está fazendo algo. E aqui, nesse começo, o profeta, ele se posiciona. Só que é muito interessante, porque no versículo 22 tem algo que me chamou a atenção, que é, Elias fala assim: só eu restei dos profetas. E muitas vezes, nós estamos batalhando, mas estamos no lugar de estamos sós. Nós estamos batalhando de uma plataforma onde eu estou em batalha, mas ao mesmo tempo eu estou só. Mas como assim? Existia uma resposta por meio do fogo. Existia uma resposta que Deus iria responder ao profeta. Mas, olha que interessante, a gente pode estar com a intenção certa, a gente pode estar no meio da batalha, nós podemos estar, inclusive, recebendo sinais, mas nós podemos estar sós. E é muito interessante, porque a resposta veio e o fogo desceu. Vocês conhecem a história? E o fogo desceu. E aí, vamos lá para o versículo 37 e 38, rapidinho. Fala assim, ó. 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a terra que estava na cova. Água, desculpa.
Ou seja, desceu fogo, e a gente celebra quando desce fogo. A gente celebra os milagres do Senhor. A gente celebra quando as coisas acontecem. Só que é muito interessante que a gente analise a raiz das nossas ações. Sabe por quê? Vamos continuar? Vai lá para 1 Reis 19. 1 Reis, obrigado, pai. Vai corrigindo. 1 Reis 19, 8. Fala assim: ele se levantou, comeu e bebeu, com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, o que fazes aqui? Por acaso, aqui não sei se acontece isso, talvez não. Mas por acaso, você já teve altos e baixos com Deus? Um dia você viu o fogo descer do alto e consumir o altar, e na sequência você vai para a caverna? Na sequência você está escondido? Na sequência de uma vitória e de algo que você tinha certeza que vai acontecer, você se enfiou de novo em um lugar que Deus pergunta: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? E aí lembra que a gente falou lá no começo? Qual que era a raiz que tinha em Elias? Vocês lembram? Ele sentia que ele era um profeta sozinho. E quando nós estamos sozinhos, nós estamos em perigo. Quando você está vindo aos domingos e você não cria relacionamento, quando você não cria um lugar de base, de sustento, a igreja é um lugar de unidade do corpo. Se você não estiver em um lugar de unidade, você vai estar em uma caverna, sozinho. E aí é muito maluco, né? Porque quando você vive em batalha, você não tem descanso. Quando você vive em batalha, você se cansa. E aí quando você se cansa, você precisa se esconder. O Senhor é aquele que nos dá descanso. Nós precisamos, como igreja, ter uma revelação de que nós não somos uma igreja que apenas faz coisas. E é muito maluco, né? Porque no 13... eu acho muito engraçado, gente, porque no 13 ele fala de novo. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Mais uma vez. Aí eu queria que você fizesse um exercício. Se agora, se ouvisse uma voz dizendo: fulano, o que você está fazendo aí? Aonde você está com Deus nesse momento? Que lugar você está? Estou na igreja, eu sei. Mas em que lugar você está com Deus? Se Deus te perguntasse agora: o que você está fazendo aí? Qual é o lugar que você está com Deus? Tá tudo bem, todo mundo está muito sério. Eu vou beber uma água. Tá tudo bem? Vocês estão bem? Sim? Amém. Senhor, traz leveza. Deixa eu falar mais uma coisa rapidinho. Vamos voltar para o 12 rapidinho. Fala assim, ó. No 12, 19, 12. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave.
Vou ler de novo. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. O quê? O que é? Deus não estava no fogo? O que caiu na primeira vez no altar? O quê? E o que aconteceu agora? Sabe o que é isso? Deus não é um Deus de padrão. Uau. Deus não é um Deus de padrão. Aí você cria o seu padrão, eu vou acordar cedo, e eu vou me ajoelhar, e eu vou ficar ali, eu vou ler 30 minutos, e eu vou não sei o quê, e aí você tem uma disciplina com Deus, e você cria um padrão para que a glória venha. Ele não é do seu tamanho, ele não cabe na sua caixinha, ele não vai se moldar ao que você acha que você faz, ao que você sabe. Ele não é o Deus de padrão, ele te traz forma, ele cria forma em você e você não dá forma para ele. Chega de padrão em nome de Jesus. Você tem algo que é individual. Jesus, ele tem ele criou você com isso aqui, ó. Meu RG é 34, 396, 6463. Você não tem um RG igual ao meu. Nós não somos uma igreja de cópias. Uma igreja que eu preciso copiar. Eu venho da Zion, eu acho maravilhosa a minha igreja, o meu pastor. Mas eu honro o que Cristo Centro Cambuí carrega, porque vocês carregam algo que é único. Eu amo a Zion, honro a Zion, mas a Zion faz parte do corpo. Não tem ninguém melhor, não tem filhos especiais, não tem. Cambuí, Jesus ama vocês e cada um de vocês carrega algo único com Deus. Você precisa saber que você carrega algo único. Mas eu tenho 45 anos, mas eu tenho 70 anos, mas Deus é o Deus do Kairos, Ele tem um tempo que não é o nosso tempo. Ele não está procurando as pessoas que são sábias, que têm o melhor diploma de teologia, que fez o curso do Dunamis. Ele não está procurando aquele que vem. Isso tudo é muito bom, mas ele precisa de um coração, é só isso. Um coração disponível. E é muito maluco, gente, porque quando você não tem padrão, quando você não tem só a rotina, você precisa buscar o novo. Quando você não tem a rotina, mas a disciplina é ruim, Douglinhas? Não. Mas a disciplina é o começo para um estilo de vida. Disciplina não é só disciplina. Tem algum momento que a gente está tão assim, ó, colado nele, que eu não preciso orar, eu não preciso fazer jejum. Aquilo faz parte de mim. Aquilo faz parte do meu relacionamento com ele. Ah, mas a igreja vai entrar no jejum. Você já devia estar fazendo jejum. Você não precisa de um estímulo para amar a Jesus. Então aqui, quando você está no fogo da batalha, como Elias estava, Elias, quando ele entrou nessa caverna, eu também creio que mesmo em meio às cavernas, em qualquer lugar, há cura para nós. Amém. E se você sente que você está num lugar onde você precisa conhecer a Jesus mais, se você acha que você se trancou em algum lugar, se você acha que você é viciado em batalha, posso te dar uma esperança? O Espírito Santo transforma todas as coisas. O Espírito Santo transforma qualquer coisa. Jesus é muito maluco, porque Jesus morreu do lado de 2 ladrões. Fico sempre pensando nisso, sabe? Jesus, ele era muito doidão, cara. E um ladrão, que foi ladrão a vida toda, virou para ele e falou assim: posso estar com você? Ele falou: hoje você vai estar comigo. Um ladrão que conheceu Jesus na cruz foi salvo. E você não tem transformação, pelo amor de Deus. Fala, eu tenho jeito. Segundo o Espírito Santo. Você tem jeito? Fala para o seu irmão. Eu adoro essa coisa de falar na igreja. Fala para o seu irmão. Tem gente que acha chato.
Mas fala pro seu irmão, você tem jeito. Fala pro irmão. Você tem jeito. É só você tem jeito, não é você tem jeito de tonto, não é para completar a frase. É só você tem jeito. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus, tem mais um bocadinho. Vocês aguentam mais um pouquinho? Pode ser mais um pouquinho? Obrigado. Nós falamos do quê? Qual que é o primeiro fogo mesmo? Ixi. Segundo é o fogo da batalha. O primeiro é que queima o pecado, lembra? Fogo do altar. Aí, vamos lá para o Novo Testamento. Eu gosto do Novo Testamento. Eu gosto do Velho, mas eu gosto do Novo. Eu gosto muito do Novo. Lucas 9. Lucas 9, a partir do versículo 1. Fala assim, ó. 9:1. Reunindo os 12, Jesus lhes deu o quê? Jesus lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas, dizendo-lhes, não, até aqui, vou ler de novo. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. Vamos chamar esse fogo de o fogo de poder. Quem aqui não quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus aqui? Amém. Nós queremos. O Evangelho é um Evangelho de poder. O Evangelho é um Evangelho onde Jesus está, as coisas se manifestam. Aonde Jesus está, as curas se manifestam. Quem aqui precisa de uma cura? Quem precisa? Levante sua mão, fica com sua mão aí. Tudo isso de cura? Jesus. Amém. Eu creio que essa noite você pode receber a cura. Eu creio que essa noite, enquanto nós pregamos, você já está recebendo. Eu creio que pessoas já receberam no louvor e na adoração, cura. O Espírito está sobre aqui, já tem cura acontecendo nesse momento, sem ninguém precisar colocar a mão sobre você. E aqui é muito interessante, porque no começo da jornada desses discípulos, Jesus faz um comissionamento para eles de cura e fala para eles, vocês vão atuar no poder, vocês vão ter poder sobre os demônios, vocês vão curar, vocês vão entrar nas cidades, vocês vão se mover nisso. E aí é muito interessante, né, porque os discípulos, eles começam a ter uma nova experiência, uma experiência mais palpável com Deus. Então é aquela experiência que, uau, está acontecendo coisas, esse fogo está acontecendo, está se manifestando. É muito incrível o que está acontecendo. E aí se você lê o capítulo 9, é um capítulo até grande de Lucas, eles vão passar por várias coisas, várias passagens incríveis da Bíblia, vai passar sobre transfiguração, a confissão de Pedro, e ali, né, vai acontecendo muitas coisas. E aí, quando a gente, vamos lá para o 51, versículo 51. O que eles tinham recebido lá no começo, vocês lembram? Poder. Vamos lá, 51. Quando se completavam os dias para que fosse levado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram num povoado de samaritanos para lhes preparar a pousada. Mas os samaritanos não os receberam, pois viajava para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos o quê? Eu estou na frente de vocês? Não? Descer fogo do céu para os consumir? Eu vou ler de novo, tá?
54. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer para os... Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la, e foram para outro povoado. O que ia descer mesmo? Para fazer o quê? As pessoas. Tem alguma coisa que não combina aqui. Mas eu fui revestido de poder, e eu sou igreja do Senhor, e eu manifesto os dons, e eu manifesto poder, e eu tenho o cajado de autoridade, e Jesus é o soberano. E todo mundo que discorda de mim, eu taco fogo. E esse fogo de poder é um poder que falta compaixão. É um poder que falta amor. E aí, Jesus fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. E aí, enquanto eu estava aqui, me veio um temor, gente. Porque a gente passou por um período bem conturbado no começo do ano. E quando a gente ora, e aquilo que a gente ora não acontece, a gente vai para um lugar de julgamento. Aí eu julgo o outro que é diferente de mim, eu julgo a outra igreja, eu julgo o católico, eu julgo o espírita, eu julgo o umbandista, eu julgo o esquerdista, eu julgo aquele que não vai receber Jesus, eu julgo o pródigo, eu julgo meu irmão que não acordou, que não veio no culto, eu julgo É fogo, não é? Fogo não é uma coisa boa, mas se você está viciado num fogo que condena as pessoas, esse fogo não vem de Deus. Se você é viciado em se mover pelos seus dons, se você tem um crachá que você precisa manifestar os seus dons sem amor, pare agora. Se você vai dar uma palavra para uma pessoa e você não ama essa pessoa, fica quieto. Tenha temor. Jesus fala: vocês não sabem que espíritos vocês são. Vocês fazem ideia disso aqui? Cara, essas pessoas andavam com Jesus. Imagina a gente que nem com Jesus anda. Mentira, a gente tenta. Jesus, a gente está tentando. Mas, gente, eu acho que a coisa aqui eu sempre falo, o amor é maior que o poder. Você nunca vai errar se você amar a pessoa. Mas se você quiser se mover, às vezes só por poder, pode ser que você perca a mão. Na dúvida, ame essa pessoa. E sabe o que é lindo de Jesus também? Todo mundo tem esperança aqui, tá? Faz assim. Sabe por que nós temos esperança? Jesus, ele é tão maravilhoso, tão compassivo. Quando ele olha a gente errando, ele não joga a gente fora. Ele podia virar para os discípulos e falar assim: vocês não vão mais caminhar comigo. Vocês não entenderam nada. Sai fora. Jesus só faz o quê? Jesus, quando a gente está fora do padrão dele, ele fala: vou alinhar meu filho. Então essa noite é uma noite que ele quer alinhar o seu pensamento. Ele quer alinhar a sua forma de ver as coisas. Nós não podemos julgar, nós não temos discernimento, nós não temos sabedoria e inteligência para discernir as coisas. Sim, nós temos. Mas aqui quando aquilo que porque aqui lembra que eles foram enviados.
Se você foi enviado por Jesus e aquela pessoa não respondeu, abençoe. Abençoe. Não queira... Eu fui muitos anos do Ministério de Evangelismo da Zion Church, chamava Alcance. Ainda continua existindo. Mas a gente tinha um movimento muito de estar nas ruas. E aí, a gente falava uma frase que era: eu não estou na rua para roubar a salvação das pessoas. O que quer dizer isso? Eu não estou na rua só para... Aceitou Jesus? Eba, mais uma pessoa para o reino. Não. Não. Quando você for falar de Jesus para alguém, faça amigos. Faça amigos, cara. Chega na pessoa, e é muito maluco, né? Porque eu lembro que às vezes tinha evangelismos, e vamos dizer, lá na Paulista, né, a gente fazia na Paulista, aí tinha um casal, por exemplo, de duas meninas que eram namoradas. Todo mundo, vou orar por elas. Aí eu falava, mas, tá, o que elas estão fazendo é óbvio, mas você pediu para o Espírito Santo se de repente aquela outra pessoa está em adultério e você não está vendo? Mas eu vou orar por essas duas meninas. Tá bom, mas quem guia os nossos dons é o Espírito Santo. Para de achar que você sabe. O delas está óbvio, mas e aquela outra pessoa? E aquela outra pessoa? Então, quando você for se mover, se mova pelo Espírito Santo. Peça para Ele mostrar o coração e as pessoas. Às vezes aqui. Todo mundo se conhece aqui? Não, né? Aí a gente vou evangelizar na praça. Vou lá na praça. Tem alguma coisa errada? Não. Mas como está o seu irmão? Está aqui de domingo. Às vezes o irmão está desempregado. E você nem perguntou para ele se ele está bem. A irmã está passando apertado lá. Você sabe que a irmã, às vezes, cara, não tem um esposo, tem sei lá quantos filhos. Cara, às vezes não é dinheiro não, é relacionamento. Então, esse fogo é o fogo que é um fogo que não arde só em poder, é um fogo que arde em compaixão. Você pode dizer, Senhor, eu quero ter compaixão. Senhor, eu quero ter compaixão. Eu quero ver como tu vês. Estamos acabando. Mais um pouquinho só. Então a gente falou do fogo de poder, mas que precisa de compaixão. E aí eu quero que você vá comigo lá para Apocalipse 2. Apocalipse 2, 18. Eu queria mais um pouquinho de água. Que eu estou na unção do mestre hoje. Apocalipse 2,18. Aqui é uma carta à igreja de Tiatira. Fala assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma e os pés semelhantes ao... Conheça as suas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das suas práticas. Ui.
nessa jornada que a gente está passando. Lembra que eu falei, talvez você esteja em uma jornada. Talvez você esteja simultaneamente em algum lugar dessas jornadas. Mas eu quero chamar esse último ponto, ponto 4, ponto desse fogo, que é o fogo que arde nos olhos de Jesus. E é interessante porque nos últimos tempos, a gente tem falado muito sobre os olhos de Jesus. Vocês concordam comigo? A gente fala muito, né? Tem fogo nos olhos, eu não imagina, que era lindo assim. E a gente fala muito dos olhos de Jesus, que são como essas chamas de fogo. Mas é muito engraçado, porque quando você fala de olhar nos olhos de Jesus, posso fazer uma coisa aqui, prática, vai ficar um pouquinho desconfortável, mas vai ser rapidinho. Vira para a pessoa e olha no olho dela. Aí já viraram, por que vocês viraram? Falei para você ficar olhando no olho da pessoa. Por que você virou? Quem quer pode me falar? Por que você virou? Ah! O que é? Mas a gente é apaixonado pelo olho de Jesus. A gente não é apaixonado pelo olho dele? E a gente fala que tem chama nos olhos deles. E aí é muito maluco, gente, porque assim, sendo bem vulnerável com vocês, eu estava cantando há tanto tempo uma música sobre Com Fogo em Seus Olhos, uma música que a gente tem lá na Zion. E um dia, eu estava no meu devocional e eu senti o Espírito Santo falando assim, você canta ou você vê os meus olhos? Você está falando ou você está olhando nos meus olhos? E esse fogo é o fogo da intimidade. É o fogo do relacionamento. É um fogo onde você precisa encarar Jesus. E quando você... E quando você olha nos olhos dele, ele olha de volta para você. E quando ele olha de volta para você, a única coisa que a gente pode fazer é se render. E é muito engraçado, né? Porque eu achei muito maluco a pegadinha dessa pregação, que não tem nada a ver comigo. Que você lembra dos discípulos lá de trás, que mandaram descer fogo? O nome deles era João e Tiago. O mesmo João que queria descer fogo nas pessoas, foi o João que teve a revelação das chamas dos olhos de Jesus. Esse homem foi transformado na jornada. Esse homem que queria julgar, em algum momento ele se encontrou com esses olhos de amor e ele foi refeito. Ele foi refeito, porque quando a gente vê a nossa miséria, a gente estende graça para o outro. Quando a gente vê o quanto nos falta, a misericórdia que existe nos olhos de Jesus, ela passa para os nossos olhos e a gente enxerga as pessoas de outra forma. Então, a revelação dos olhos de Jesus, ela é uma revelação que ela deve nos transformar. Ela não pode ser uma canção bonita, ela não pode ser algo que é só entre mim e Ele. Jesus, Ele trabalha em movimento, em movimento, em movimento. E esse apóstolo João, ele ficou deslumbrado com os olhos de Jesus. E aí eu até marquei aqui uma coisa, ao nos vermos em seus olhos de amor, coisas são destravadas em nós.
acabando. Mas eu quero também fazer um alerta aqui. A igreja de Tiatira, ela tinha uma revelação dos olhos de Jesus. E aqui fala, conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança. Olha quantas qualidades que essa igreja tinha. Eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que a primeira, ou seja, era uma igreja que se movimentava, que fazia, que estava acontecendo, era uma igreja que estava acontecendo. Só que olha que engraçado, mas eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. O quê? Mas é perseverante, mas é uma igreja de Deus, mas eu estou olhando nos olhos de Jesus. E aí o Senhor, eu senti um temor, porque muitas vezes o evangelho está misturado dentro de nós. Misericórdia, Espírito Santo. O evangelho, a gente está em atividade, a gente está fazendo um monte de coisa, mas a gente é tolerante com Jezabel, a gente é tolerante com as obras da carne, a gente é tolerante. O nosso evangelho, muitas vezes, ele é um evangelho permissivo. O Senhor quer tirar a permissividade do pecado. Não é sobre você ser perfeito, mas é sobre você não ser compassivo, não ser tolerante, não ser permissivo, com uma vida mais ou menos, com uma vida onde cada semana a nossa relação com Jesus é me perdoa e não é eu te amo. A gente precisa, todos nós, a gente precisa ter uma revelação que o Senhor não quer uma igreja que tenha a mistura, que seja permissiva com o pecado. E é muito interessante porque vocês sabem o que é plot twist? Já ouviram falar? Não? Não tem problema se você não ouviu. Sabe quando você está assistindo uma série, um filme, que você fala, já sei o final? E aí você vai para o final e você fala, você não sabia de nada? E você fala, uau! Sabe, você já passou por isso, um filme? Tem um filme que o cara estava morto desde o começo, a gente só soube no final. Quem lembra desse filme? É um plot twist. Sabe o que eu achei? Um plot twist de Jesus aqui. Porque, qual que era o segundo fogo que a gente falou? Vocês lembram? E quem estava ali? Batalhando contra quem? Eita! E a igreja de Tiatira estava o quê? Eita! Não é maluco? Como que é algo que está lá em Reis e uma revelação do Apocalipse? Sabe por quê? O espírito profético, ele é aquele que continua se movendo. O espírito profético, que era o espírito que estava em Elias, ali no Velho Testamento, ali o Senhor já estava falando, eu não quero que tenha mistura, não quero que um profeta meu se mova e vá para a caverna, se mova e tenha medo de Jezabel. E aqui, nessa revelação da igreja, o Senhor continua, o meu espírito profético está na igreja, mas eu não quero que Jezabel esteja entre vocês. O mesmo espírito, o mesmo Deus do começo da sua jornada é o Deus do seu futuro. O mesmo Deus que queimou no seu coração aquela chama do primeiro amor, esse lugar tem que ser um lugar contínuo sobre nós. Contínuo sobre nós. É muito louco porque um dia eu falei para Jesus, eu ficava, Jesus, que eu restaure o primeiro amor. Eu ficava, sabe essa oração nossa, padrão? Alguém ora isso? Me leva de volta ao primeiro amor? Às vezes você ora. É isso aí, Dedê. Vai passeando, vai dando uma quebrada. A vida do Dedê é uma paz, gente. Não tem uma ruga, você viu? Tem uma ruga. Não tem preocupação. Mas
é muito interessante porque, gente, os olhos do Cordeiro são aqueles que santificam a nossa vida. Então eu quero ir terminando com: não importa em que momento você está, não importa em qual momento da jornada você está, que você possa ter discernimento de como você está se movendo com o Senhor. E eu creio muito que quando a gente fala de uma conferência profética, de altar em chamas, quando a gente fala de adoração, adoração é um estilo de vida. E estar em chama é um estilo de vida. E é muito interessante porque quando queria te desafiar a, não sei qual lugar da jornada você está, mas vá olhar nos olhos de Jesus. Essa semana, gaste um tempo, eu nem sei o que esse homem está falando aí na frente. Olhar no olho de Jesus, o que é isso? Vou terminar com essa, quem já me ouviu, estenda a graça. Mas eu vou terminar com uma coisa que eu passei. Eu amo a palavra, a passagem que fala da mulher que se derramou aos pés de Jesus, que derramou o vaso de alabastro. E durante muito tempo eu tinha uma visão no meu espírito. Quando eu queria chegar perto de Jesus, eu já queria me jogar no chão e ficar aos pés dele. E por muito tempo, isso foi um bom lugar para estar. Estar aos pés de Jesus é um bom lugar, vocês concordam? Quem concorda que é um bom lugar? Não é um bom lugar? Não é? Tanto que Jesus fala, essa mulher, ela tem um galardão. Judas safadinho, que já gostava de dinheiro, falava: vamos vender esse perfume aí, para te dar para os pobres. Né? Que a mulher derramou aquele perfume caríssimo, ungiu Jesus. E aí, ela vai ali, e ela rega, né, com lágrimas. Essa visão é linda. É linda, né? E quando eu ia para o meu devocional, eu ia para esse lugar, e eu me ajoelhava, e eu ficava nesse lugar. E aí um dia, conversando com Jesus. Sabia que a gente pode conversar com Jesus? Vocês sabiam disso? Se Jesus não está te respondendo, tem alguma coisa estranha. Que ele é vivo, vocês sabiam? Sabiam que ele fala? E se a sua oração é um monólogo, tem alguma coisa estranha. Se você fala e não ouve nada, eita. Então, às vezes só eu faço isso, né? Não vocês não. Mas, se você só está falando sem ouvir, pode ser que você está perdendo alguma coisa. Só uma dica. Pode ser que você está perdendo alguma coisa. Mas nesse dia, Jesus falou comigo. E ele falou assim, eu estava nessa oração de: Jesus, quero estar aos teus pés. Jesus, quero ficar aqui. E eu ouvi Jesus falar: levanta. Eu falei: levanta? Ele falou: levanta. E aí eu falei: não, Jesus, quero ficar aqui aos teus pés. Aí ele falou: mas eu quero olhar nos teus olhos. Se você ficar só no chão, você não vai me ver, você só vai ver os meus pés. Quando você levanta, você vê uma nova perspectiva de Jesus. Então, gente, vamos esquecer os padrões que a gente criou para ver Jesus. Tá tudo bem a gente orar e a gente ter uma revelação,
Mas tem mais, tem mais, tem mais. E o Doug ouviu isso. Isso não é o seu padrão. Jesus tem algo para falar para você. Então, eu quero terminar essa noite. Que você saia daqui. Que o fogo no teu altar, que o fogo no seu coração. Que essa semana o Espírito Santo te dê discernimento. Que o Espírito Santo te dê uma revelação da sua jornada. Que você possa ter uma curiosidade aguçada de receber algo novo. Seja porque você vai estar no altar, porque você está sendo purificado. Seja porque você está num momento de batalha, mas uma batalha de um lugar correto. Seja porque você está nesse lugar de poder, se movendo em poder, mas cheio de compaixão. Ou seja porque você está olhando nos olhos de Jesus, mas você não está num evangelho permissivo. Você olha nos olhos de Jesus, e essa chama que tem nele, ela te alinha. Vamos ficar de pé? Se o louvor quiser vir, não tem problema, pode vir. Fecha seus olhos aí um minutinho. Não preste atenção no movimento. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, continua aqui. O Douglas Alves, filho do José Alves, filho da Regina Alves, ele não tem nada para te convencer. A única pessoa que nos alinha, que nos revela, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele nos constrange, é o Espírito Santo que nos toca, é o Espírito Santo que move os nossos corações, mas ele move o seu coração quando a gente está disposto. Nessa expectativa que o grupo gerou, os meus irmãos geraram, dessa conferência. A conferência é só uma desculpa para o Senhor vir com algo novo. A conferência é só uma desculpa, podia chamar conferência Pingo d'Água, sei lá. Conferência Arca de Noé, não, só tem bicho, não. Conferência, não importa. O Senhor, Ele está menos apegado ao rótulo e mais ao movimento que Ele quer fazer conosco. Então nessa noite, comece a conversar um pouquinho com Deus. Comece a pedir para o Espírito Santo, Espírito Santo, onde será que eu estou, Espírito Santo? Revela a mim. Revela a mim, Espírito Santo, aonde eu fui nessa jornada. Aonde eu estou nessa jornada, Espírito Santo. Revela o meu coração, revela a minha mente. Senhor, traz algo novo, esse novo do Senhor. Espírito Santo, Tu és consolador. Tu sondas os nossos corações. Senhor Espírito Santo, muitas vezes nós não enxergamos as raízes que estão no nosso coração. Muitas vezes nós não enxergamos o tipo de fogo que nós construímos. Mas nessa noite, nós oramos, pedindo a Ti uma revelação baseada não no medo, não na acusação, não na culpa, mas no amor, que venha uma revelação de amor sobre cada um de nós. Nós não estamos debaixo de um espírito de acusação, nós não estamos debaixo de um espírito de já ouvir palavras, não, nós estamos debaixo de uma revelação do Senhor nessa noite. Chora babachanda rabarabasura barabasanda Ramanamashira barabakanda rabasanda rabashanda
Rababassora mandarabashanda rabassanda rabassanda. Ramanamashora basure mandarabashanda. Erabarabashanda rabassanda rabashanda. Eu sinto o Espírito Santo dizendo: quem tem fome e sede pela minha presença? Quem são aqueles que têm fome e sede pela minha presença? Eu sinto muito que não é uma noite, mas uma noite para você vir aqui no altar e ser ministrado. O Espírito Santo já está aqui, Ele já está aqui, Ele pode te ministrar aí no seu lugar. Ninguém precisa colocar a mão sobre você, ninguém precisa colocar a mão sobre você. A palavra diz que quando o véu foi rasgado, todos nós tivemos livre acesso, havia um véu de separação entre nós, mas esse véu foi rasgado e nós entramos com ousadia. Entre com ousadia nessa noite. Às vezes você não sabe como. Peça ao Espírito Santo nessa hora: Senhor, me leva a esse lugar. Me leva a esse lugar de compaixão, me leva a esse lugar de santidade, me leva a esse lugar de arrependimento, me leva a esse lugar, Senhor, eu quero ter mais intimidade. Jesus, eu quero conhecer a perspectiva dos Teus olhos. Jesus, nós queremos ter uma nova revelação. Senhor, na eternidade há uma revelação da beleza de Jesus. Na eternidade há uma revelação onde os anciãos eles falam: Santo, 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 Santo. E a cada vez que eles falam isso, eles não se cansam, porque há uma nova revelação de Jesus acontecendo. Há uma nova revelação, e o Senhor anseia por uma noiva que esteja atenta ao movimento dEle, com as suas lamparinas cheias. Quando o noivo der o primeiro passo, eu vou ouvir os passos do noivo e eu saio correndo em direção a Ele, porque eu estou atento ao movimento dEle. E ninguém pode colocar óleo na minha lamparina. Eu preciso construir esse lugar. Abra suas mãos, abra suas mãos. Jesus, quando começou o culto, Jesus, eu vi você ali atrás da igreja e você falou que você já ia entrar aqui, Jesus. Então, Jesus, eu te convido, entra, Jesus, nesse salão. Passa por cada uma dessas mãos, Jesus. Toca cada um, Jesus, da sua forma. E eu quero declarar sobre esse lugar libertação. Se você está nesse primeiro lugar desse altar de alinhamento, nós queremos declarar nessa noite santidade, um altar de santidade. Nós não compactuamos com as obras das trevas. Nós desligamos todo acesso que não é do Senhor, e nós nos alinhamos na santidade do Senhor. Nós nos alinhamos a um coração que não julga. Nós nos alinhamos a um coração que não ama mais os dons do que o dono dos dons. Nós nos alinhamos à compaixão de Jesus nessa noite. E eu quero liberar nesse lugar, em nome de Jesus, mais fome e mais sede pela presença. Cheira marabassora barabassanda, ramanamakaya barachanda. Quero liberar mais fome e mais sede pela presença nesse lugar. Quero liberar
uma paixão nova por Jesus. O Senhor é o que muda os tempos e as estações. O seu papel é apenas se alinhar e confiar. O seu papel é apenas se alinhar e confiar. A fome e a sede, elas dizem muito sobre a expectativa que você cria com Jesus. A expectativa que você cria com Jesus. Não é mais um culto, não é mais um domingo, não é uma rotina. Toda vez que você vem à casa do Senhor, há uma janela e uma porta se abre. Uma janela para o novo se abre. Entre nesse novo lugar. Não se canse, não se canse de buscar a presença. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. E se você não é batizado no Espírito Santo, comece a dizer palavras de amor, comece a dizer palavras de adoração. Comece a repetir. Mas se você é batizado no Espírito Santo, comece a dizer palavras, comece a liberar aquilo que está no seu espírito. Comece a liberar aquilo que está no seu espírito. Comece a liberar aquilo que está no seu espírito. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está construindo coisas eternas em nós. Orabarabacandra-bachanda, orabarabasora mandarabachanda, erabarabacariabachanda, rabarabassora mandarabassanda, eramandarabacariabachanda. O Espírito Santo, Ele é vivo. O Espírito que ressuscitou, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele está aqui nessa noite, e nada é difícil para Ele, nada é difícil, nada é difícil, nada é difícil. Ele é aquele que muda ciclos, Ele é aquele que muda a mente, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que reme. Continue, fale em línguas mais um pouco. Vamos atrair a presença de Deus. Na igreja primitiva, eles aguardaram e de repente desceu o Espírito Santo. E eu quero declarar nessa noite o Espírito Santo descendo. Se você não é batizado em línguas ainda, que você receba o Espírito Santo. Nós liberamos sobre esse lugar uma onda do Espírito Santo. Nós liberamos sobre esse lugar a presença de Deus. Nós liberamos mudança, transformação, em nome de Jesus. Nós liberamos uma nova mentalidade sobre essa casa. Nós liberamos um novo acesso. Eu vejo o Espírito Santo passando entre as fileiras. Eu vejo o Espírito Santo tocando. Eu vejo o Senhor, o Espírito Santo perguntando: o que é difícil para eu fazer? O que eu não posso fazer? E se você precisa se arrepender de algo, confesse a Ele. E se você precisa, nessa noite, na unidade, há perdão no espírito, no corpo, você não está só. Se você precisa dizer algo, diga para Ele. O Senhor quer liberar
leveza sobre esse lugar. Eu vejo o Senhor tirando pesos da mente, pesos da sua cabeça, peso dos seus ombros. Pode ser que o Senhor coloque agora alguém que você precisa liberar perdão. Libere perdão, libere perdão a essa pessoa. E eu ouço o Espírito Santo dizer: pessoas precisam liberar perdão para elas mesmas. Você precisa se perdoar. O Senhor não está te acusando. O Senhor não está te acusando. O Senhor não é um juiz. Ele não é o seu pai e a sua mãe que te reprovava. Ele não é aquele que fazia bullying com você. Ele não é. O Senhor, Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A bondade dEle é o lugar mais seguro desse mundo. A bondade dEle é o lugar aonde você é totalmente aceito. Queremos ver tua presença, queremos ter a tua face, queremos ver tua presença, queremos ter, então vem, amar. Deixa teu fogo queimar
me consumir. Vem e beija-me com tua glória. 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 Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Eu sinto que o Senhor tem algo mais a fazer ainda nessa noite. Então eu queria pedir licença para o meu pai, para os coordenadores. São 8h48. Eu quero oficialmente terminar o culto. Se você precisa ir para sua casa, se você precisa se deslocar, vá na paz do Senhor. Se você acha que você já recebeu tudo aquilo que Jesus tem para você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve em paz, que você tenha um feriado abençoadíssimo, que esse fogo continue queimando no seu altar. Mas se você quiser ficar aqui mais um pouquinho, eu queria convidar o Ministério de Louvor a gente esticar um pouquinho mais a medida nessa noite.